Olá, sejam bem-vindos. Dando continuidade à nossa disciplina, hoje eu quero apresentar mais uma ferramenta para compor aquele arsenal de ferramentas da administração que nós estamos adequando ao contexto da segurança do trabalho. O nosso objetivo é municiar vocês com ferramentas que vão nos favorecer na identificação dos fatores de risco de um negócio, das operações de um negócio em si. Vejam bem, a importância desses estudos é que quanto melhor a nossa capacidade na identificação desses fatores de risco, acreditem, certamente vai ser maior a nossa capacidade de utilização dos recursos audiovisuais para tratar, prevenir, corrigir eventuais problemas de segurança que uma operação possa ter. Essa é a importância, a maior relevância desse nosso estudo. No último encontro, nos últimos encontros, nós falamos de algumas ferramentas, por exemplo, o ciclo PDCA, também chamado de ciclo da melhoria contínua. Falamos também sobre análise SWOT, a ferramenta 5W2H, também conhecida, também utilizada para construir planos de ação, e essa ferramenta a gente pode usar muito em nosso dia a dia. E no último encontro nós falamos sobre o diagrama de Pareto, que nos trouxe o princípio dos 80-20. Nós trabalhamos muito também em sala. E também falamos sobre a curva ABC, que chega a ser ali uma representação gráfica do princípio dos 80-20, do diagrama de Pareto. Então, são três aplicabilidades que nós temos da mesma ferramenta, do diagrama de Pareto. E hoje eu quero trazer mais uma ferramenta chamada diagrama de Ishikawa. E parece que vocês já viram essa ferramenta de alguma forma. E hoje nós vamos aprofundar nessa ferramenta. Primeiramente, sobre o nome dela, ela chega a receber várias nomenclaturas. Primeiramente, em homenagem ao seu criador, ao criador desse modelo, Ishikawa. A gente tem diagrama de Ishikawa, mas nós temos outras nomenclaturas também que representam ali a sua finalidade, a aparência da sua formatação, por assim dizer, que vejo aqui no slide. Também recebe o nome de espinha de peixe, porque a sua representação ela é muito parecida com uma espinha de peixe, não é um nome pejorativo, a gente já vai ver como é que funciona. Mas ela também é chamada de diagrama causa-consequência, aí já falando mais da finalidade dela, da importância dela. E também ela é conhecida como diagrama 6M, ou diagrama 6Ms, no plural. Como alguns livros, alguns profissionais colocam também, não está errado. Primeiramente, agora eu quero falar com vocês sobre o diagrama causa-consequência. Pronto. E essa é a primeira percepção que eu preciso que vocês tenham. Questão da causa-consequência. A representação do diagrama de Ishikawa, ele tem essa estrutura aqui. Aliás, inclusive é por isso que ele é chamado de diagrama espinha de peixe. Observa que parece realmente um peixe, onde aqui nós temos a cabeça e aqui na região do corpo nós temos várias espinhas. Já vamos falar um pouquinho sobre essas espinhas. Tá? Mas na questão da causa e consequência, que é o que eu preciso que vocês compreendam de forma bem objetiva, é o seguinte: aqui na cabeça é a consequência do problema, é a consequência que a gente está precisando investigar. São os fatores de risco que eu mencionei desde o início. Tá? E para cada fator de risco, para cada consequência específica, nós precisamos, preste atenção, nós precisamos investigar as suas causas. O que está causando esse problema? O que está afetando esse fator de risco? E observe que essa é uma ferramenta, acaba sendo uma ferramenta de inteligência. Porque, mais uma vez, se eu sei as causas, se eu consigo mapear de forma mais específica cada uma das causas, a gente consegue atuar de forma proativa para combater aquelas causas, para pelo menos amenizar aquelas causas, para corrigir aquelas causas, certo?
e amenizar aquele problema, e evitar com que aquele problema aconteça, evitar com que aquele fator de risco se torne prejudicial às operações da empresa, aos colaboradores. Então a gente precisa ter muito essa clareza. Vamos seguindo aqui. Observa, uma outra representação, ainda no contexto de causa e consequência, observem que aqui, ó, é o efeito, é a consequência, é o fator de risco que a gente precisa analisar. E olha como agora está mais bem representada cada uma das causas. Ó, nós temos as causas, o problema, desculpa, o problema em si, esse efeito que está sendo gerado, são os fatores de risco. Como é que as máquinas implicam naquele risco em si? Como é que as máquinas podem contribuir para aquele acidente, para aquele problema operacional? É falta de manutenção? As peças estão novas, estão em perfeito estado? Observa, gente, que aí eu começo a fazer uma série de questionamentos sobre as máquinas, tá? Para descobrir como é que essas máquinas contribuem para a ocorrência desse efeito aqui, para a ocorrência daquele acidente, daquele fator de risco. Eu começo a observar as causas das máquinas, como é que as máquinas contribuem para aquele problema. Da mesma forma, para meio ambiente, como é que está a temperatura, como é que está a claridade, como é que está a questão sonora, como é que está a condição ambiental para que a operação aconteça da forma mais adequada. Questão de material, de mão de obra, os processos de produção, os processos produtivos, como é que eles estão estruturados, os indicadores, tá? Como é que esses elementos contribuem para a geração desse efeito aqui? Essa é uma grande utilidade do diagrama de Ishikawa, questão de causa e consequência. E o nosso objetivo sempre vai ser olhar as causas, tratar as causas logo desde o início, tá bem? Vamos avançando. Aqui está uma outra representação mais engraçadinha, tá? Observem que o diagrama está invertido, ele está voltado para a esquerda, mas isso não tem nenhum problema. A gente não tem nenhuma obrigação quanto a isso, tá? As categorias também estão dispostas de uma forma diferente. Também nós não temos que botar em uma sequência, em uma ordem específica, também não tem nenhuma obrigação quanto a isso. Observem, deixa eu aparecer aqui na tela pequenininho. Pronto. Observem, gente, que o objetivo da ferramenta, o compromisso que nós temos com a ferramenta, não é a questão gráfica, se está para a direita, para a esquerda, não é a ordem das categorias, não. É a gente saber utilizar de forma mais proficiente possível cada uma dessas categorias e investigar cada uma delas. Fazer questões, fazer perguntas para descobrir como é que cada uma dessas categorias podem ser trabalhadas a fim de prevenir um incidente, prevenir uma consequência indesejada. Nesse exemplo, nós estamos trabalhando, o autor, né, trabalhou a questão da falta de tempo, que é um problema, e todos nós sofremos. E aí ele pergunta, vem cá, e a máquina? Como é que as máquinas contribuem para a falta de tempo? Ele colocou aqui fones, notebook, é a interpretação do autor. Pois é, gente, é a interpretação do autor. Eu particularmente não concordo, não compreendo essa questão aqui de notebook, fone. Mas vamos lá, foi a percepção do autor. É importante que essa seja uma ferramenta nossa, uma ferramenta pessoal. É o registro da nossa percepção acerca do problema, tá bom? Não cabe julgamento. Por exemplo, ambiente, o fator ambiental, né? Ele colocou aqui feriados. Eu não consegui compreender como é que o feriado afeta o fator ambiental. É apenas uma questão de entendimento meu mesmo, tá? Mas assim, de repente, reuniões, de repente o excesso de reuniões, ou reuniões acontecendo de forma, em um horário inadequado, de repente essas reuniões, tá? O barulho, a poluição sonora, de repente tudo aquilo ali dificulta o ambiente e faz com que a gente
demore mais em uma atividade, mais do que a gente precisaria, por assim dizer. Tá? E isso resulte na falta de tempo. E da mesma forma para outros fatores também. Ali pessoas, método, medida, como cada um dessas causas, dessas possíveis causas, podem contribuir na categoria pessoas para a formação desse problema da falta de tempo. Como que esses métodos aqui, ó, problema, de repente dificuldade na execução, disciplina, planejamento, como essas causas contribuem para a categoria método, na categoria método para essa formação, para a formação desse problema. Obviamente, a partir do momento, vejam só, que a gente tem clareza dessas causas, resta a gente se organizar, a gente se direcionar para fazer um trabalho mais corretivo, mais preventivo. Tá bom? Aqui, por exemplo, é planejamento. De repente fazer um curso, de repente fazer uma capacitação, ou, ou experimentar uma técnica diferente de planejamento, disciplina, participar de uma terapia ou de um processo de coaching, um acompanhamento técnico profissional. São métodos, eu estou dando exemplo para vocês, de ações que visam solucionar aqueles problemas, aquelas causas dos problemas, dos fatores de risco, como nós estamos nos referindo. Tá bom? O diagrama de Chikawa, ele também é chamado de diagrama 6M, tá? Que são as 6 categorias da espinha de peixe, como vocês já observaram nos slides anteriores. Aqui eu quero elencar, mais uma vez, cada uma delas, essas categorias. Veja só, nós temos a categoria mão de obra, máquinas, materiais, meio ambiente, medida, que são os indicadores, os métodos, que são os processos produtivos da empresa também. Mas, prestem atenção, que tem o 7º M, que alguns autores consideram, e para a gente vai fazer todo sentido, que é o 7º M de management, que significa gestão. Ou seja, é nós entendermos a gestão, a administração de uma empresa, de um negócio, como essa gestão pode, de repente, fazer parte de um problema, pode contribuir com um problema que a empresa esteja passando. Um problema de segurança, ou em outra conotação, gente. Ela, às vezes, pode ter alguma implicação, sim, no problema, mas pensando numa ótica da solução, como é que a gente pode aproveitar a gestão para solucionar aquele problema, de repente para diminuir aquele fator de risco, tá? Como é que a gente consegue trabalhar? Como é que é com relação à cultura empresarial? Como é que é a abertura para a implementação de rotinas de segurança? De repente imprimir práticas de auditoria de sistema de segurança do trabalho? Como é que a gente consegue fazer tudo isso com o apoio da gestão? Então, o objetivo desse slide é vocês visualizarem sim o diagrama espinha de peixe, mas além das 6 categorias que nós já citamos, que estão aqui no slide também, acrescentar o aspecto da gestão, que a gente também precisa trabalhar em cima disso. Ok? Vamos avançando. Aqui eu trago para vocês, eu vou sair da tela, eu trago para vocês um exemplo prático de diagrama causa-efeito. Mais uma vez, gente, apenas para compreender que nós temos aqui as categorias e dentro de cada categoria nós temos uma série de causas. Causas essas que, quanto mais clareza nós tivermos, certamente mais prontidão nós teremos para trabalhar efetivamente em cima de cada uma dessas, para diminuir esse efeito, diminuir esse impacto aqui. Vocês vão receber os slides, então vocês vão poder olhar com mais calma cada um desses elementos. Vamos dar continuidade. Pronto. Aqui eu trouxe, de uma forma ilustrativa, a análise de um dos problemas relacionados a infecções hospitalares. Uma aplicação prática.
onde nós temos aqui a espinha de peixe, tá? O diagrama de Chikawa, e o problema é referente à redução das infecções hospitalares. E vocês podem observar que para cada categoria, sempre assim, gente, para cada categoria dessas, nós temos mapeadas algumas causas que algum profissional fez, tá? Pode ser feito de forma ilustrativa também, tá? Mas entendo que essas causas são relacionadas a esses fatores aqui, ó, e que esses fatores contribuem de alguma forma para esses problemas. E quando a gente precisa focar na solução, a gente sabe exatamente onde trabalhar, de repente fazendo palestras, trabalhando em treinamentos, de forma a conscientizar, a envolver esses colaboradores na solução desse problema aqui. Pronto, gente, aqui eu finalizo mais um encontro. Na próxima aula nós vamos fazer um agregado com todas as ferramentas que nós trabalhamos até aqui e eu vou mostrar para vocês de uma forma mais objetiva, ponto a ponto, como que a gente pode estar mais capacitado em identificar esses fatores de risco para aplicar treinamento a partir da utilização de recursos audiovisuais. Vamos em frente. Até mais.